Fala galera, eu sou o Bruno do canal Mais Projetos e lendo os comentários eu percebi que muitos têm dúvidas em como montar um amplificador com um transistor NPN. Esse é um amplificador classe A, é um dos amplificadores mais simples que a gente monta aqui no canal. Ele praticamente usa 3 componentes, um resistor, um capacitor eletrolítico e no nosso caso aqui um transistor NPN. Para esse projeto vamos usar o transistor NPN 5200, mas você vai poder estar usando qualquer outro transistor NPN. Basta seguir a ligação que vai ser feita entre base, coletor e emissor. Esse amplificador classe A ele é bem conhecido pela sua qualidade. Ele reproduz com muita fidelidade o áudio que é colocado em sua entrada. Mas também é conhecido pelo seu alto consumo e por aquecer bastante o seu transistor. Então, caso não vá usar nenhuma ventoinha, é bom usar um bom dissipador. No transistor 5200 nós temos no pino 1 a base, no pino 2 o coletor e no pino 3 o emissor. Lembrando que caso vá usar outro transistor NPN, essa sequência pode mudar. Agora vamos soldar o resistor de 1K entre a base e o coletor do nosso transistor. Quando o nosso projeto estiver concluído, eu pretendo mudar os valores do resistor e do capacitor eletrolítico, para mostrar na prática o que acontece com o nosso amplificador. No capacitor eletrolítico tem uma faixa branca indicando o seu negativo. Vamos soldar o negativo do nosso capacitor na base do transistor, no pino 1. Aqui nós temos o negativo do alto-falante, que vai no pino 2 do transistor, no coletor. No pino 3, no emissor do nosso transistor, vai ficar o negativo da fonte de alimentação e o negativo da entrada de áudio. Eu vou usar esse P2 na entrada de áudio. O fio branco aqui vai ser o positivo e esse desencapado vai ser o negativo. Agora o nosso amplificador já está montado. Aqui vai ser o positivo do alto-falante, que vai para o positivo da fonte. O negativo da fonte, que vai no pino 3 do nosso transistor. E o plug P2. Eu vou usar o celular como fonte de áudio. Lembrando que já tem no canal um vídeo mostrando como colocar o potenciômetro em qualquer amplificador. Eu vou estar deixando aqui em cima para quem tiver interesse. Ou caso você queira, a gente pode trazer um vídeo mostrando como colocar o potenciômetro nesse amplificador. É só deixar aí nos comentários. Agora vamos fazer o teste com o nosso amplificador. Vamos usar o celular como fonte de áudio. E para alimentar o amplificador, você vai poder usar uma bateria de 12 volts, uma bateria de no break, ou uma fonte de notebook ou fonte de PC. Essa fonte precisa ter uma boa filtragem para não apresentar ruídos no amplificador. Agora eu vou alimentar o positivo. Aqui, como é uma bateria de 12 volts, ainda não é a tensão necessária para esse transistor trabalhar, certo? Quando você aumenta o volume no celular, o som acaba distorcendo um pouco. Agora eu vou usar essa fonte do notebook, é uma fonte de 18 volts por 3,5 amperes. Agora com a fonte do notebook. A qualidade do amplificador melhorou, galera. Ele parou de distorcer, mas como eu estou gravando com o celular e o alto-falante está sem uma caixa,
o alto-falante acaba vibrando em cima da bancada, certo? E outra coisa importante que vocês têm que saber sobre esse amplificador é que ele passa uma certa tensão para o alto-falante e o alto-falante acaba aquecendo um pouco, se não for um alto-falante com um bom tamanho, com uma boa potência. Então esse alto-falante aqui ele é pequeno, ele não vai suportar ficar muito tempo ligado, ele vai aquecer, certo? Agora caso você tenha um alto-falante maior, com uma potência maior, vai dar para você usar com esse amplificador. Bom, turma, agora eu vou mudar o valor do capacitor eletrolítico para mostrar o que acontece. Esse capacitor eletrolítico aqui que está no amplificador é um capacitor de 220 microfarads. Como vocês podem ver, esse capacitor eletrolítico ele deixa passar bastante grave para o amplificador. O alto-falante acaba pulando, vibrando bastante. Agora eu vou colocar um capacitor com um valor menor. Esse capacitor é um capacitor de 220 microfarads. Agora eu vou trocar esse capacitor de 220 por um capacitor de 47 microfarads. Agora eu vou soltar a música com outro capacitor menor para vocês verem o que acontece. Como vocês podem ver, o alto-falante mal sai do lugar, quase não passa grave para o alto-falante. Agora eu vou colocar um capacitor com um valor maior. O que a gente usou no começo foi um de 220, agora a gente está com um de 47 microfarads. E agora eu vou colocar um de 470 microfarads. Agora eu vou tentar focar aqui o capacitor de 470 microfarads. E vamos fazer o teste. Agora eu vou soltar o áudio. Eu vou parar aqui porque o alto-falante não vai aguentar, mas como vocês podem ver, o grave aumentou bastante. O alto-falante agora está vibrando bastante, como ele não está em uma caixa, ele acaba vibrando muito em cima da bancada. Então quando você montar o seu amplificador e ele ficar muito grave, sem voz, você vai fazer o ajuste com esse capacitor. Quanto maior a capacitância, mais grave o som vai sair. Bom, turma, já o nosso resistor, o resistor de início é um resistor de 1K. Eu fiz o teste com resistores de 1K até 5K, ele trabalhou normal. Mas a partir de 5K ele começou a distorcer um pouco o áudio. A tensão no alto-falante diminuiu, mas ele começou a distorcer. Eu coloquei um resistor aqui de 22K para vocês terem uma noção mais ou menos de como o som vai ficar se o valor desse resistor estiver alto para o seu transistor. Agora eu vou fazer o teste aqui, eu vou alimentar. Então, como vocês podem ver, com esse resistor tendo um valor alto, o som vai distorcer bastante. O ideal para esse transistor com essa tensão de 19 volts por 3 amperes e meio, com a fonte de notebook, é de 1K. De 1K ele rodou com uma boa qualidade. E caso você vá colocar um resistor abaixo de 1K, ele vai passar bastante tensão para o alto-falante vai aquecer e o som também está um pouco mais baixo do que o ideal. No caso, quando você montar o seu amplificador, ele ficar com alguma dessas características, você pode mudar o valor do resistor. Então, caso você tenha alguma dúvida ou queira mais testes práticos com esse amplificador, é só deixar aí nos comentários. O vídeo já está um pouco longo, mas eu espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, galera. E valeu!